Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? É o dia que o pastor Caio falou, nem imaginava, né? Ele chegou e falou assim, você vai pregar na campanha. Eu levei um choque, né? Eu falei, eita. Falei, ô Jesus, é difícil, né? Aí eu já corri para ele, pelo amor de Deus, o tema me disse. Deixa eu ir correr atrás, né? Aí até que ele me confirmou qual o dia que eu ia pregar, né? Aí eu fiz um propósito com Deus, que esses dias eu iria orar e apresentar, né, o tema da campanha e que o Senhor viesse falar comigo, né, esses dias. Então vamos ler lá em 1 João 2,18. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Filhinhos, é já a última hora, e com ouviste que vem o anticristo. Tem bom. Cadê meu Jesus? Também agora, muito se foi feito, tem feito o anticristo, por onde conhecemos que é já a última hora. Né, irmãos, aqui o Senhor está nos alertando que já é a última hora, que nós viemos estar atentos, de olhos abertos, ouvidos atentos, né, para que nós não possamos ser enganados, né, irmãos. Então, nós podemos ver aqui em Mateus 24:12, né, a palavra do Senhor diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, né, irmãos? O que quer dizer a palavra aqui? Que o pecado, a maldade, a falta de amor, a falta de compaixão, tudo aquilo que não agrada aos olhos do Senhor, né? Que nós possamos observar. Então, irmãos, nesse período a gente foi para a roça, né? E lá eu continuei com a oração e apresentando o tema da campanha. E na sexta-feira eu dormi, volta de 00:30, eu me acordei e não consegui dormir mais, né? E ali eu falei, vou orar e vou apresentar, né? Continuar apresentando o tema da campanha. Orei bastante. 2h45, olhei no celular, era 2h43, na verdade. Eu estava acordada ali. Falei, Senhor, agora vou tentar dormir, né? Então, me deitei. Assim que eu me deitei, eu apaguei. Eu me encontrei dentro de um templo. Eu dormi. Eu me encontrei dentro de um templo cheio de gente. E ali tinha um homem que tinha sido convidado a levar algo ali naquela igreja, né? Então, aquele homem ali, uma multidão de pessoas ali em volta daquele homem. E eu entrei ali. Eu comecei a entrar andando ali, mas parecia que eu não estava andando, eu estava flutuando, né? Então, o Senhor me levava na Bíblia, capítulos que eu nunca li. O Senhor me levava, né? Eu saía ali no meio daquela igreja falando aqueles versículos, aqueles capítulos salteados ali, passeando pela Bíblia. Mas ninguém daquela multidão me ouvia. Ninguém me dava atenção. Ninguém falava comigo. E aquele homem que estava ali falando com a multidão me observava. E eu chegava em falava alguns capítulos que eu me lembrei, eu anotei aqui até, né? Em Marcos 13, 6:36. Porque muitos virão em meu nome. Isso eu dizia ali no meio daquela multidão. Eu dizia em Marcos 16:16. Quem crê em mim e for batizado será salvo. Mas ninguém me escutava. Ninguém me dava ouvido. E eu continuava andando e fui seguindo a rumo daquele homem que estava ali com a multidão, entregando bênçãos, entregando profecias, né? E falando com aquele povo todo, ninguém me via. E aquilo foi doendo o meu coração. Eu fui ficando entristecida, eu fui sentindo uma dor tão grande que ninguém me olhava, ninguém me ouvia. E eu fui seguindo rumo àquele homem. Quando ele começou a sorrir de mim,
Ele sorria de mim porque ninguém me ouvia. Ninguém me dava ouvido às palavras que eu dizia. Eram pequenas. Ninguém me ouvia. Porque o que ele dizia era grande. O povo estava alvoroçado com aquilo ali. E ele começou sorrindo, sorrindo. E com ele ali tinha 2 mulheres ali próximo dele. Foi indo, irmãos. Ele veio de lá para cá e disse: está vendo aquela mulher? Ela quer chamar a atenção de vocês. Olha para ela, ela quer chamar... E sorrindo de mim. Então ele desceu lá de cima e veio ao meu rumo. Veio ao meu rumo e virou para as pessoas e disse: vocês querem ver quem é que está nela? Desta forma, irmãos. Ali eu muito triste, coração doído, né? Que ninguém me ouvia. Quando ele chegou de frente, bem pertinho de mim, sorrindo, olhou para mim: fala, quem és tu que está aí? Irmãos, eu fui tomada, de repente ergui minha mão: eu sou o caminho, a verdade, a vida, eu sou o Senhor. Aquele homem se afastou de mim, mas sorrindo. Sorrindo porque a multidão não queria falar comigo. Aí, irmãos, quando ele se afastou de mim, eu tive uma visão. Eu via quem estava atrás daquela face. Eu digo: Senhor, o que eu estou vendo? O Senhor falou comigo: eu te dei este dom para você ver o que se esconde atrás da face. O que está escondido atrás da máscara, você pode ver. Irmão, naquele momento, eu criei autoridade e falei para aquele homem que ali era a casa de Deus. Não era local dele estar fazendo o que ele estava fazendo, porque ele estava ali mentindo, ele estava ali enganando, ele estava pregando mentiras, ele era falso, ele era um espírito enganador, ele estava ali para enganar aquele povo, e que eu não aceitava ali dentro. Eu expulsei ele dali de dentro daquele templo, daquela igreja. Ele tinha sido convidado por um pastor. Aquele pastor, eu olhava para ele, ele estava muito triste, muito abatido, porque ele tinha convidado aquele homem. Então, irmão, eu expulsei aquele homem dali, a multidão acompanhou ele. Foram todos embora. Só ficou aquele pastor. E eu fechei as portas da igreja, né? Bati aquelas portas, fechei e olhei para aquele pastor e falei: pastor, você? Logo você se deixou se enganar. Irmão, mas ali eu estava muito angustiada por aquilo que tinha acontecido. Falei: Senhor, eu preciso falar com alguém, dividir com alguém ali, né, naquele sonho ali. Eu saí da igreja e fui para um local, um salão. Lá tinha uma pessoa que eu poderia conversar com ela a respeito. Eu sentei, estou lá contando para ela o que eu tinha visto, o que tinha acontecido comigo, né? Então ela me ouvindo, de repente, uma daquelas mulheres que estava com aquele homem, acompanhando aquele homem, sentou de frente a mim. E aquela mulher que eu estava conversando, contando o acontecido. Eu pude ver quem estava ali também. E eu falei para ela que ela estava ali para observar o que ela fazia ali, para observar as vidas dos outros, o sentimento dos outros, a dor dos outros, para informar para aquele homem. Irmãos, ali era um espírito de adivinhação que estava ali espionando a falha de cada um que estivesse ali para integrar para aquele homem. Irmãos, eu muito angustiada ali naquele sonho, saí dali e falei: Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? Ele falou: filha, eu te usei para você levar o meu sinal para o meu povo. Ninguém te ouviu, porque estão todos de bocas amordaçadas, olhos vendados e ouvidos tapados. Por isso que não me ouvem mais, não verem mais o meu sinal, e não fala a minha palavra como antes. Irmãos, quando eu acordei, não era eu. Aquele Senhor, mas
Isso é muito triste. Isso entristece a alma da gente. E nós podemos ver, irmãos, que realmente está acontecendo. As pessoas estão correndo atrás de profecias, de bandejas, de maravilhas, e não estão observando o que o Senhor está falando. Eles não estão observando o que o Senhor está falando, os detalhes. O Senhor nos ensina cada dia como nos preparar, não vacilar. Que nós venhamos estar atentos, porque possamos estar enganados, como aquele pastor foi enganado. Mas ele percebeu, foi o único que percebeu o que eu falava ali. As pequenas palavras, foi o único, foi aquele pastor que ele percebeu que ele tinha sido enganado. Nós também somos falhos, nós também somos enganados, mas que nós venhamos estar atentos. Atento, o Senhor nos diz, Ele nos dá as maneiras de como conhecer nossos inimigos e como usar as armas que Ele deixou contra os nossos inimigos. Os nossos inimigos, irmãos, nós podemos ver lá em 1 Pedro 5:8. Diz assim: sede sábio e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda a derredores. Ele anda nos vigiando, nos observando, para quando nós falharmos, ele vem nos tragar, irmãos, nos derrubar. Nós também podemos ver lá em João 16:33, que o Senhor diz assim: estas coisas vos tenho dito, para que tenham paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, né, irmãos? Então o Senhor está dando para a gente como conhecer os nossos inimigos, né, irmãos? Em Romanos 8:7, o Senhor diz assim: por isso, o pendar da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Né, irmãos? Um dos piores inimigos nossos hoje são a carne. A carne tem derrubado muita gente. Que nós viemos observar, irmãos. Porque o Senhor, além dele nos mostrar como conhecer nossos inimigos, Ele também deixou as nossas armas. Ele deixou as armas para nós lutarmos e vencer o inimigo. Irmãos, cada dia das nossas vidas a gente tem que enfrentar desafios, né? Então o Senhor nos deixa. Lá em Apocalipse 12:11, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não morreram sua vida até a morte. E não amaram a sua vida até a morte. Então usaram o nome de Jesus como uma das armas. Nós temos o nome de Jesus, uma das armas para lutarmos. E nós temos também lá em Marcos 17:18, que diz assim: e esses sinais seguirão aos que crerem em mim, em meu nome, e expulsarão demônios e falarão novas línguas. Em nome de Jesus, nós também temos esta arma, né, irmãos? Outra arma poderosíssima que o Senhor deixou para nós, né, irmãos? Nós também podemos ver lá em Efésios 6:17, diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Outra arma maravilhosa, a palavra de Deus, que nós viemos revestir.
usar o capacete da salvação, que é a palavra de Deus. Que nós viemos nos revestir com a palavra, para que nós possamos usar cada uma dessas armas. Porque nós temos ainda, lá em Efésios 6,18, onde o Senhor diz assim: orando em todo tempo, com todo o coração e súplica, no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. A oração, irmãos, com todas, olha as armas que o Senhor nos deixou. Muitas armas, irmão, nós temos que aprender a usar elas cada dia, cada momento, nos revestindo da palavra do Senhor como escudo, usando o nome de Jesus, usando o sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus, a oração, que nós possamos cada dia, irmãos, não ser enganados, que nós possamos estar atentos, né, irmãos? Em Tito 4,7 diz assim: combatei o bom combate, acabai a carreira, guardai a fé. Né, irmãos? Que o Senhor nos diz todos os dias, que nós viemos nos fortalecer, que nós viemos entender que cada vez que falhamos, o inimigo está nos rodeando para nos derrubar. Que nós possamos nos ajudar, porque está chegando a última hora e o Senhor quer levar cada um de nós, né, irmãos? Que nós vamos buscar cada vez mais a palavra do Senhor, nos estar atento, vigiando, lutando e orando em nome de Jesus. Amém? Eu agradeço minha oportunidade.